Oi, gente, tudo bem? Bom, mais uma aulinha aí de português, de gramática pra gente hoje. E a gente vai dar continuidade às aulas de pronomes, né? Nós falamos sobre os pronomes pessoais nas últimas aulas, pronomes reflexivos também. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, tá? Lembro que as aulas de pronomes são importantes, caem bastante nas provas. E mais do que isso, né? Tem muita questão de interpretação de texto que parece interpretação, mas é na verdade uma aplicação de pronomes, certo? Então, para a gente começar a se ambientar, eu trouxe aqui um poeminha de Oswald de Andrade, em que ele fala assim. O nome do poema é Pronominais, tá? Então ele fala: Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, esse pronome daí é para a gente lembrar um pouquinho da nossa aula passada, em que a gente falou sobre a colocação dos pronomes, né? E ele começa falando que a gramática tradicional orienta que a gente diga dê-me um cigarro, né? Por que isso? Porque a gente viu na aula passada que uma das principais regras da colocação do pronome é que se o verbo começa a frase, então o pronome vem depois. Eu até dei o exemplo do te amo, né? Que também seria considerado um desvio gramatical nesse caso, porque o pronome está vindo antes do verbo, né? E em uma frase em que o verbo é a primeira palavra da frase, certo? Então, aqui ele faz exatamente essa reflexão. E é uma reflexão bem importante, né? Porque o que a gente estuda na gramática é muito legal. Só que nem tudo a gente consegue ter uma aplicação prática no nosso dia a dia. E é isso que eu tento fazer com vocês aqui nessas aulas, principalmente no momento das nossas conversas, certo? O que eu tento fazer aqui com vocês é alertar sobre o que é importante, de fato, e o que é simplesmente algumas regras que não vão trazer muita informação pra gente em termos de vida, em termos de concurso, em termos de provas, certo? Então eu estou a todo momento fazendo essa reflexão. Então quando a gramática diz dê-me o cigarro, claro, isso faz sentido dentro de uma orientação da gramática. Mas o que ele diz aqui que o bom brasileiro, né, o bom negro e o bom branco da nação brasileira fala para com isso, gramática, e me dê um cigarro, né? Claro, a questão do cigarro toda a gente pode conversar, né, que é uma temática assim bem controversa, ninguém deve fumar aqui. Um costume muito ruim, mas aqui o poema é de um momento em que o cigarro não era visto com maus olhos, como é hoje em dia. E ele fala sobre esse deixa disso e me dá um cigarro, que é como a gente fala de verdade. Então, muitas vezes, quando a gente tenta fazer na fala, uma fala muito correta, muito cheia de regras, a gente faz um distanciamento da pessoa com quem a gente está falando, certo? Então, não é porque a gente está falando aqui sobre alguns desvios gramaticais que agora ninguém vai falar te amo mais. Né? Ninguém vai deixar de falar te amo, certo? Mas a gente vai falar te amo sabendo que isso tem um desvio gramatical. E para nossa prova, isso é importante. Na hora de você escrever uma redação, isso é importante. Certinho? Bom, terminado esse primeiro papo, a gente vai conversar, a gente vai iniciar nossa conversa sobre pronomes de tratamento e pronomes possessivos. Os pronomes de tratamento, eles são muito simples, né? Os pronomes de tratamento, assim como todos os pronomes, eles servem para evitar a repetição, só que mais do que isso, ele me acrescenta aí uma ideia de formalidade, uma ideia de intimidade, né? Então, quando eu uso você aqui em português, eu entendo que eu tenho mais intimidade com a pessoa, né? Agora, quando eu uso o senhor, a senhora, eu mostro uma formalidade, eu mostro um afastamento, uma questão de respeito, muitas vezes, certo? Então, o pronome de tratamento, ele vem lá na mesma linha dos pronomes pessoais que a gente conversou, ele serve para evitar a repetição de termos na frase, só que eles ainda impõem aí uma questão de formalidade, uma questão de proximidade, certo? Então é o caso do você, vossa excelência, senhoria, vossa majestade. Todos esses pronomes aí, eles fazem essa relação de afastamento e de formalidade, certo? Isso é tudo que a gente precisa saber.
É claro que vocês vão olhar aí listas e listas de pronomes de tratamento, mas para a nossa prova, para a nossa vida, é isso que a gente precisa saber, certo? Show de bola! Então vamos agora falar sobre os pronomes possessivos. Bom, como o nome já diz, o pronome possessivo, ele dá uma ideia de posse, tranquilo? Então, quando eu falo que ele me dá uma ideia de posse, eu já tenho essa possibilidade dentro da preposição. A gente ainda não conversou sobre preposições, mas é um assunto que a gente ainda vai conversar com calma mais pra frente, mas vocês veem que a gente já precisa muitas vezes de antecipar certas coisas para que o entendimento atual a gente consiga entender. Eu coloquei na folhinha de vocês um exemplo. Tá escrito assim, pronomes possessivos, e aí do lado eu coloquei aqui, celular de Vanessa. Bom, quando eu tenho essa sentença, celular de Vanessa, o que eu estou indicando? Que a Vanessa tem a posse do celular. Então, Vanessa tem o celular de Vanessa. Quando eu tenho essa estrutura, eu já tenho uma ideia de posse. Mas isso não é um pronome possessivo. Por quê? Porque a gente não está evitando a repetição de nada, né? Agora, se eu coloco assim, celular dela, vamos lá fazer a reflexão. Se eu falo celular dela, eu não tenho aí um pronome possessivo também. E é isso que eu coloquei aí do ladinho. Por que, Vanessa, isso não é um pronome possessivo se eu tenho uma ideia de posse e eu estou evitando a repetição? Mas aí você vai lembrar da nossa aula passada. Na aula passada, a gente conversou sobre os pronomes oblíquos e a gente viu que a gente consegue evitar a repetição de termos da frase usando os pronomes oblíquos. E a gente viu que tem pronomes que servem para quando a gente tem um objeto indireto, que é quando a gente tem uma preposição. Então, quando eu falo celular dela, o que eu estou falando aí? O celular de ela. Esse de é uma preposição. E esse ela é uma forma de você falar de posse? Não, eu só estou evitando a repetição de Vanessa, certo? Então isso daí é um pronome oblíquo, não é um pronome possessivo. Show de bola? Tá? O que é um pronome possessivo então? O pronome possessivo é quando a gente tem dentro de uma palavra, não de uma contração. Contração, quem lembra da aula de artigos, vai lembrar que quando a gente tem duas palavrinhas em uma só, que é o caso do dela. Quando eu tenho dela, eu tenho de mais ela. O pronome possessivo não é uma contração. O pronome possessivo é quando eu tenho uma só palavrinha. E essa única palavrinha me dá a informação de quem tem aquele objeto e ele fala sobre o gênero e o número desse objeto. Então, é uma palavrinha que tem mais de uma função. Ele me dá uma função de dizer a posse, dizer quem tem aquele objeto. Tranquilo? Então, o pronome possessivo, ele sempre vai funcionar em dois lados. Ele vai funcionar de acordo com a pessoa que tem, certo? Então, quais são as pessoas possíveis? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, gente, por favor, sempre se lembre daquela conversa que a gente teve lá no início da aula de pronomes. Quando eu falo sobre o você, a gente vai conjugar sempre em ele e ela, certo? Então, mesmo que a gente tenha essa questão do você ser um pronome pessoal, do caso reto ou não, ele vai se conjugar aí e todos os pronomes referentes a ele e a ela também vão servir para o você. Tranquilo? Então aí, quem são as nossas possibilidades? Eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Todas essas pessoas aí, certo? Então, a gente vai se referir a essas pessoas e também vamos nos referir ao objeto. E como nós vamos nos referir ao objeto? A gente vai olhar o gênero, feminino e masculino, e o número, singular e plural, do objeto a que a gente está se referindo. Vamos fazer um exemplo. Então, eu tenho aqui liquid paper, ou corretivo. Vamos chamar de corretivo porque é mais brasileiro, né? Então, aqui eu tenho um corretivo. Bom, vamos lá. O corretivo é de quem? Vanessa. Vanessa aí no discurso em relação a vocês é ela,
certo? Então, se é ela, eu tenho aqui um objeto que é singular e masculino e relacionado a ela. Então, eu vou dizer que é o seu corretivo. Tranquilo? Se eu estiver me referindo a mim, eu vou falar que é meu corretivo. Show? Então, quando a gente tem aí o pronome pessoal, pronome possessivo, desculpa, a gente tem sempre essas duas referências. A pessoa que tem o objeto e o objeto em si, sobre o gênero e o número. Vanessa, por quê? Ué, porque é assim que a gente forma. Vocês vão olhar aí na listinha de vocês que a gente vai ter duas possibilidades para os objetos. A gente tem feminino e masculino e mais do que isso, a gente tem a possibilidade de ser singular e plural. Então, por exemplo, eu tenho meu, meus, minha, minhas. Como que eu vou saber se é meu ou minha? Ué, a gente vai olhar para o objeto. O objeto está se referindo a mim. Show, a gente já está vendo aqui, estamos tratando de meu e minha, certo? Agora, como que eu vou saber se é meus ou meu? Ué, a gente vai olhar para o objeto. O objeto está no singular ou está no plural? É masculino ou é feminino? Certo? Então, a pessoa determina qual é o mundo em que a gente vai girar em termos de pronomes possessivos e o objeto vai determinar o gênero e o número. Então, eu tenho aí, no caso, meu, minhas, quando é relacionado a eu, a primeira pessoa do singular, certo? Eu tenho teu, tua, quando ele está relacionado à segunda pessoa do singular. E os plurais também existem, tá? Mas para não evitar aqui ficar repetindo. Eu tenho aí seu, sua, quando eu tenho aí a terceira pessoa do singular. E depois eu tenho nosso, nossa, quando eu tenho a primeira pessoa do plural, certo? E vosso, vossa, é quando eu tenho a segunda pessoa do plural. E seus e suas, quando eu tenho a terceira pessoa do plural. Dúvida que pode surgir. Vanessa, o eles só existe seus e suas? Sim, porque quando a gente está falando sobre uma pluralidade de pessoas, a gente fala de uma pluralidade também de objetos, então ele só existe nessa forma, certo? Agora, o resto não. O resto a gente consegue trabalhar com singular e plural. Tranquilo, gente. Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios. Se não tiver exercício mais para ser feito, que já fizeram, alguma coisa assim, procurem exercícios extras para trabalhar tudo isso e eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima!